Estamos ao vivo e hoje vamos falar sobre a crise das metas femininas, né? Essa live, na verdade, ela é para você que começa o ano planejando e depois no meio do caminho se perde, é, não tem tanta clareza do que está fazendo, se cansa, se culpa, né? Se chicoteia porque não está conseguindo aí alcançar as metas e os objetivos. E além disso, também vamos falar sobre a constelação, né? Que é um tema tão polêmico e que tem ficado em evidência, né, nos últimos tempos, porque por conta da recusa aí do judiciário para poder usar a constelação dentro do poder judiciário. Eu vou incluir aqui agora a Bianca, que ela já chegou. Deixa eu ver se eu já consigo adicionar. Oi, senhora. Oi, senhora. Tudo bem? Nossa, eu ia derrubar tudo agora. Você... Como assim? Porque eu bati aqui e chacoalhou tudo, hein? Nossa, nem fala. Bianca, vamos ver se o som melhora com o microfone. Deixei, Eu tô tentei de deixar fone, não tô quietinho. de. Mas aí não é tão barulho, né? O Não. problema geralmente das lives estão aqui, porque eu tô bem pertinho da rua. Mas vamos ver se melhora. Então, Hum. passo o caminhão da pamonha aí, né? O carro da pamonha. Passa da pamonha, do ovo, cada hora é uma coisa do produto de limpeza, cada hora é uma coisa. Carol, vamos lá. Quando a gente traz esse tema do feminino com a constelação familiar, é, tem bastante coisa para falar, né? Tem bastante coisa para falar. Na É. verdade, eu acho que no fundo aqui, eu, né, pensando friamente, né, eu falei, cara, eu acho que tem tema para duas lives, assim. Tem bastante coisa para falar. Mas vamos uma coisa de cada vez, a gente dá uma pincelada nas duas coisas. Se for o caso, numa próxima a gente aprofunda um pouco mais em um desses temas, enfim, faz alguma coisa nesse sentido. Beleza, combinado. Vamos fazer isso, porque eu acho que a gente trazendo o que que os dois têm em comum, sabe? O que que o feminino tem em comum com a constelação? Sabe, quando você trouxe o tema, né? Sim, a gente está falando bastante sobre o feminino na questão, até por causa da mentoria e tal, mas acho que por questão de processos nossos também. Mas o quanto a constelação colocou a gente nesse lugar, né? Sim, para mim foi um grande processo de entrar em contato com o meu feminino desde que eu comecei a estudar as constelações. É, porque se fosse antes, você talvez, não sei se você ouvia falar sobre esse feminino e você resistia ou você não ouvia falar. Não, eu resistia total, coisa de mulherzinha. Então, né, algumas coisas que eu defendo hoje, alguns anos atrás, desculpa, alguns anos atrás eu jamais defenderia. É, Mas assim, sob nenhuma hipótese. Entende? Um dos vídeos que eu comecei falando essa semana, eu fiz a divulgação lá dos vídeos que eu gravei com a Andrea, e um dos vídeos que eu começo falando, eu já começo falando assim: você se permite ser liderada? Entende? Tipo, jamais isso sairia da minha boca alguns anos atrás. Né? Enfim, então muita coisa mudou e foi graças a essa visão da constelação, do sistema como um todo mesmo, assim, sabe? E, é, mas até quando eu penso especificamente nesse tema voltado, né, que eu falei assim, a crise das metas femininas, né, é muito porque eu nesse processo, né, acho que muita gente nesse início do ano acaba tentando resgatar, desenhar as metas e estruturar as metas e coisa e tal. Isso homens e mulheres, né? Mas as mulheres especialmente. E aí estruturam isso e fazem o possível e o impossível para poder cumprir. E quando não conseguem, se sentem exaustas, cansadas e desconectadas. E essa é uma realidade que eu vivi por muitos anos, né? Eu até brincava com as minhas irmãs que
Que eu falo assim, meu pai não teve, somos em 5 mulheres, né? 5 irmãs. E eu brinco com meu pai que ele não, ao mesmo tempo que ele fez, né, gerou aí 5 mulheres, é como se fossem todas com muita. Eu falo no português mais claro, meu Deus, com o português mais claro, eu falo que ele gerou 5 mulheres, mas no fundo são 5 homens, né? No sentido de ilustrar, assim, tipo, de tanta energia masculina que todas nós apresentamos, assim, de execução, de cumprimento de metas, de prazos e etc, né? E um pouco dessa formação, quando eu vou para esse lugar, assim, Bianca, tem uma situação em especial que me marcou muito alguns anos atrás, tipo, eu tive a minha primeira menstruação, logo no início da minha adolescência. E aí eu me lembro que eu faltei na escola, porque eu tava com cólica. E aí o meu pai virou pra mim e falou assim: que palhaçada! A mulher, quando falta no trabalho porque tá com cólica, ela é mandada embora. Você não vai mais faltar na escola porque tá com cólica. Bianca, a minha vida inteira eu trabalhei loucamente. E nunca parei porque eu tava com cólica. Entende? Então, assim, hoje em dia, quando você fala assim, tem muito a ver com os nossos processos, né? Quando a gente abre uma mentoria, né? Tanto que a nossa vida tem, né, tem vivido, no quanto de transformação que nós temos vivido nesses últimos tempos, por ter dado a chance de nos conectarmos com a energia feminina, né? Eu acho que tem a ver com Sim. isso, assim. Não, sim, porque quando você traz, na verdade, acho que você está trazendo o que muitas mulheres vivenciaram a vida toda, né? Você tá trazendo algo que a mulher, a maioria tem, que é questão de cólica, e sim, a gente não tem essa permissão de sentir isso, e tem mulher que passa pela vida toda com pouquíssima cólica, mas tem mulher que eu, no meu caso, eu sofria muito com cólica. Todos os meses eu estava no hospital por questão de cólica, sabe? Você travou, eu travei. A minha internet caiu aqui, eu vou deixar no 5G. Eu acho que Ah, vai. tá bom. E a gente entra nesse lugar de que como se a gente não aceitasse ou não se permitisse acolher isso que a gente está sentindo, que é muito do feminino. Mas é por questões do que a gente não foi ensinada, a sociedade não aceita, ou a gente precisa provar o nosso valor mais do que os homens precisam provar o valor deles, né? E eu acho que quando a gente traz o que o feminino e a constelação tem a ver, porque por que eu quis trazer a constelação, né? Eu acho que tem muita gente criticando a constelação sem conhecer a constelação, trazendo questões da constelação de coisas que vai pesquisar na internet, de um trecho de algum livro, e interpreta do jeito que quiser. E o quanto a constelação transformou a minha vida, transformou a sua, transformou a gente como pessoa, transformou clientes seus, transformou clientes minhas. E aí, quando a gente está falando de feminino e de constelação, eu acho que um ponto crucial para mim é de que lugar que a gente está falando, sabe? Interno. E quando você fala de que lugar, para onde você vai, assim? Assim, quando eu tô falando de feminino, eu tô falando da Bianca, feminino e masculino, de que lugar que eu tô falando? Quando uma mulher tá colocando suas metas pro ano, de que lugar que ela tá colocando essas metas? Sabe? Interno, é desse lugar interno, entende? É assim, você tá conectada com o que quando você tá fazendo isso? Sim, sim. Por que que eu estou fazendo cada Isso. projeto que eu estou colocando nessa lista, Isso, né? que eu acho que tem muito a ver o que a constelação traz pra gente. Que lugar que eu ocupo no mundo? Que lugar que eu tô ocupando? De que lugar que eu tô, sabe? Sim, sim. Para cada projeto que se entra, né? Eu que sou a rainha dos projetos, né? É momento de balanço. Qual que eu sigo, qual que eu não sigo? Qual que de fato está alinhado com a minha essência, com o meu coração, com o que eu quero fazer, né? Assim, qual deles que você tá fazendo que tá te trazendo um peso? Qual deles tá te trazendo leveza? Assim, mas não para. Foi a Jaque que falou pra mim, acho que ontem. Eu tenho sentido muito no meu corpo, porque todo mundo sente no corpo, não tem como não sentir. Recentemente eu passei por algumas situações nos últimos dias que assim,
o meu corpo já estava mostrando, ó, há tempos, sabe? Só que a gente vai empurrando, ou às vezes a gente não acredita, porque até a gente que ensina isso para as pessoas passa pelos nossos, né, Carol? E a gente duvida, né? A gente faz Isso, questão de questionar, mas será que é isso? isso, exatamente. Então, assim, quando eu estou fazendo alguma coisa, de que lugar que eu estou fazendo? Por que que eu estou fazendo? Tem uma frase quando eu fiz a minha primeira formação, que é: qual a intenção por trás da intenção? Né? Tem sempre uma intenção por trás da intenção. Então é sempre se questionar. Hoje eu estava assistindo um podcast que a pessoa falou assim: a maneira de você trazer consciência são perguntas, fazer perguntas. E aí me veio que o primeiro curso que eu fiz para entrar, para fazer minha transição de carreira, foi uma barra de Axis, não sei se você já ouviu falar, mas é de uma terapia energética e é exatamente isso que ela traz. Faça perguntas, sabe? Perguntas para trazer consciência, perguntas para você entender por que que você está fazendo isso. Então, eu acho que tanto feminino quanto constelação, a primeira coisa que me vem na cabeça é do lugar, sabe? De Sim, que lugar que eu tô. e para quem está acompanhando aqui, que às vezes pode estipular muitas metas, nossa, esse ano eu vou emagrecer tantos quilos, esse ano eu vou ler tantos livros, esse ano eu vou, enfim, sei lá. Eu não sei qual que é a meta de quem está assistindo aqui, né? Se quiser compartilhar aqui, pode compartilhar se tiver essa meta já estabelecida. Mas aí o grande ponto é, primeiro, se a meta de fato é uma meta que se conecta com você, com a sua essência, com o seu coração, com o porquê que você está fazendo aquilo, né? Porque se você realmente tiver um porquê, você vai dar um jeito de encontrar os caminhos, enfim. Mas o grande ponto aqui não é necessariamente a lista de metas. Será que não é o caso de trabalhar um pouco mais a gente antes de trabalhar as metas, né? Porque quando a gente fala de feminino tem a ver com isso, né? Com o quanto que eu tô me trabalhando, assim, quanto que eu tô, ao invés de eu ter uma meta de ler tantos livros pelo ano, enfim, ao longo do ano, o quanto que eu consigo falar assim, poxa, o meu plano aqui é cuidar um pouco mais, né, das leituras, de algumas leituras voltadas para minha espiritualidade. O meu plano esse ano é dedicar um tempo maior todos os dias para poder fazer algo que seja relacionado aos estudos. Então, é diferente, né? Acho que a meta vem de uma forma diferente. Então, aqui, ó, a Jaque colocou a meta: deixar de procrastinar, né? Feliz ano novo, Jaque. E Ah, a já. Neri colocou: ter mais disciplina para ter mais liberdade, né? Que a gente, assim, que bom que elas estão trazendo metas de autoconhecimento delas, né? Entender por que que eu tô procrastinando. Por que que, da onde vem essa procrastinação? Por que que eu tô sempre adiando aquilo que eu me proponho a fazer, né? O que vai acontecer se der certo, Jaque? Isso, exatamente. É exatamente essa pergunta que precisa fazer. O que vai acontecer? Isso que você está procrastinando tanto, né? Vale o questionamento assim, o que vai acontecer se der certo? E eu, particularmente, sempre quando as pessoas falam para mim que estão procrastinando, eu pergunto quem é que está no comando. É o adulto, é a criança. É, é. Né? E a pergunta-chave é essa, assim, o que que vai acontecer se der certo? Por quê? Porque é muito louco, né? Mas só que a gente acha que, não. Por exemplo, se der certo, vai ser ótimo. Sim, vai ser ótimo, mas é um desconhecido para você. É um lugar que talvez você jamais imaginou estar, que ninguém da sua família esteve. Então, o que a gente sabe, o nosso sistema interno não quer levar a gente para esse desconhecido. Se profundo, hein, Jaque? Profundo. Quando ela traz assim, Carol, que é do lugar. Se der certo, finalmente serei feliz e realizada no meu objetivo, quando eu me formei em nutrição. Quando ela traz o que me vem, você me diz. Porque quando a gente fala de que lugar que você está indo, se der certo, finalmente serei feliz. Então ela está saindo de um lugar onde ela não é feliz. Para outro. E onde ela está? Isso, ela sabe? não está presente. Isso, porque assim, é disso de lugar, isso que o feminino mostra. Porque se eu tô dizendo, se eu finalmente serei feliz, eu tô dizendo que eu ainda não tô. Então, que lugar que eu tô ocupando dentro de mim ainda, que eu não me sinto feliz, que eu preciso que algo aconteça no externo para que eu me sinta feliz. Isso é um perigo. Isso é um Isso. grande perigo, tá? Eu que sou a rainha dos exemplos, né? Enfim, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo.
Eu acho que eu tinha 26, 27 anos, eu comprei meu apartamento. E aí, quando eu comprei meu apartamento, eu queria porque queria meu apartamento, queria morar sozinha e tal, não sei o quê. Tinha saído de um relacionamento que, né, não era legal e tal. E eu queria muito aquela conquista, assim. E aí, foi mais rápido do que eu imaginei. Super deu certo, enfim, no ano que eu planejei deu certo. E eu consegui comprar meu apartamento, Já que rindo de nervoso aqui. mudei e etc. E quando eu falo que é um perigo, por quê? Porque eu achava que quando eu tivesse meu apartamento, algo seria preenchido dentro de mim. E não foi. Não Não foi, foi né? preenchido. Então, É. assim, esse lance do lugar, onde eu estou e para onde eu vou, quando eu fui para um lugar que era meu, que era minha meta, meu objetivo e tal, o vazio permaneceu, sabe? Isso. Então, muita atenção e muito cuidado aqui, tá, Jaque? Assim, né? Tipo, onde eu estou? O que tem ao meu redor que eu já consigo me conectar, seja com a gratidão, enfim, com a presença, enfim, né? Para que eu perceba o valor das coisas que eu já tenho. É, quando a Neri fala ter mais disciplina para ter mais liberdade. Então, é assim, esse ter mais liberdade será que ela se sente presa em algum lugar? Sabe? Será que ela precisa. Esse ter mais disciplina é o sentido de aonde você está se sentindo presa, o que que você está achando que você não está conseguindo realizar, sabe? Quando eu falo de lugar, Carol, é esse lugar interno que para mim foi muito desafiador descobrir esse lugar, entender esse lugar, sabe? Quando você traz o lance, eu queria comprar o meu apartamento, aí eu comprei o meu apartamento, vi que esse vazio não foi preenchido. A gente passa a vida desse jeito. A vida buscando no externo exatamente algo que a gente só vai conseguir encontrar dentro da gente. Ah, Jaque, eu amo o que faço, mas me sentiria mais feliz vendo as pessoas felizes através da minha profissão. Não quero salvar ninguém, mas quero me sentir útil, sabe? Puxa, ainda quero ser vista. Ainda bem que ela mesma fala, ela mesma conclui, maravilhosa. A terapia tá em dia, né, Jaque? É. Eu vou te falar que é assim que ela fala comigo. Ela traz um negócio, às vezes eu não preciso nem fazer uma pergunta para ela, ela mesma já responde. Ela consegue perceber do que é. Só que por que que a Jaque ainda faz isso? Carol, a gente passou por isso e ela também está passando. É a Oh, racionalização. sim, e aí aqui, Bianca, ô Jaque, presta bastante atenção, né? Para você que está assistindo aqui a gente. E isso, né, para as outras pessoas que estão assistindo aqui também. Para cada uma de vocês que estão aqui, eu preciso só registrar uma frase, que é: eu vejo vocês, eu vejo cada uma de vocês. E vocês? Vocês se enxergam? E aí, Carol, quando eu fui, claro, né, antes de começar a live, eu fui tirar as cartinhas, veio uma e caiu uma. A Neri, me sinto presa em objetivos que não fiz por não ter paciência com o processo. Então, presa a objetivos que eu não fiz. Gente, calma. É. Preciso de exemplos. Neri, dê um exemplo para ela, mas agora estou fazendo e respeitando o processo. Ela falou. A Jaque, se bateu e doeu, pega que é seu, né, Carol? Ontem eu dei essa na Jaque. A Jaque interagiu com a minha cartinha, né? Que eu tô postando todo dia. Aí ela falou alguma coisa, tipo, enfim, fez sentido pra ela lá. Eu falei, se bateu e doeu, pega que é seu. Mas eu quero trazer um pouco da procrastinação que a Carol trouxe, que a Jaque falou no início, porque quando eu fui tirar as cartinhas, que eu tava falando, saiu uma, que eu vou ler depois, mas caiu uma. Então vieram duas, né? E aí a carta saiu, perfeição. Há um peso impossível de ser carregado quando busco a perfeição. É se colocar fora da condição humana porque o perfeito é superior. É estar em prepotência, arrogância, ego e comparação com Deus. A partir de hoje, reconheço que posso aceitar a imperfeição e me sentir muito em paz com isso. Essa cartinha, por favor, manda foto, posta, me marca, tá? Então, mas essa cartinha diz muito sobre o feminino no sentido da gente aceitar esse caos que é nosso, entende, Carol? Sim, quando a Neri comentou do lance da disciplina, eu fiquei pensando, falei assim, gente, por que ela tá querendo tanto ter disciplina? Né?
Porque, assim, o mínimo de disciplina, obviamente, é importante. Ela, como mulher adulta, que também tem energia masculina. Mas a gente também precisa aceitar o nosso caos, né? Não foi, Aceitar. a Neri colocou, ó, focar na academia, me alimentando melhor para perder o peso que tanto me incomoda. Estudar algo que eu gosto, que ela trouxe o exemplo no sentido de me sinto presa a objetivos que eu não fiz por não ter paciência do processo, entende? Sim. E eu vou te falar que esse aceitar o caos foi a Neri que me trouxe aquela frase que eu usei no podcast. Será que a gente rejeita o feminino porque o feminino precisa aceitar esse caos? E às vezes a objetividade do masculino aparentemente parece mais leve? Olha isso. Sim, Que sim, é, e quando ela traz disciplina, objetivo, foco, isso é o quê? É masculino. sim, sim. E o objetivo dela é, então, voltando aqui, focar na academia, me alimentar melhor para perder peso que eu tanto incomodo. Foi a Neri que estava no workshop de constelação? Não, a Neri não tava. A Neri tá ela já tá Na mentoria, né? na mentoria, isso. A Neri e a Jaque. Peso me incomoda, estudar algo que eu gosto e etc. Porque acho que é um pouco do que eu falei, assim, né? Como que eu estabeleço, né? Não tem problema nenhum você estabelecer uma meta específica, mas por que não, né, desenhar algo, uma rotina um pouco mais saudável? Tem um livro que eu tô lendo, tem um tempão que eu tô lendo ele, na verdade, né? Porque eu passei outros na frente e eu não finalizei ainda. Mas o que mais me marcou naquele livro é uma pergunta que com certeza eu já compartilhei com a Bianca aqui, que é uma pergunta que diz assim: ele conta a história, na verdade, de uma mulher que emagreceu 50 quilos apenas fazendo a seguinte pergunta: como uma pessoa saudável agiria nessa situação? Ok? Então, Neri, pega esse gancho aqui, que eu acho que é ouro, essa pergunta. Como uma pessoa saudável agiria nessa situação? Essa pessoa emagreceu 50 quilos como? Porque a partir do momento que ela começou a fazer essa pergunta com mais frequência dentro da rotina dela, ela começou a caminhar mais. Ao invés de pegar um Uber, pegar um táxi ou fazer o trajeto de carro, ela ia de um lugar para o outro a pé, que já gastando um pouco mais de energia, enfim. A nutrição, amo comportamental, é a vida, enfim. Então, A nutrição comportamental. é, então, ela começou a fazer perguntas. O que uma pessoa saudável comeria nesse momento? Né? Comeria um fast food ou comeria uma comida de verdade? Né? E isso com uma certa frequência, né? Não dá nem para dizer disciplina, mas isso com uma certa frequência, isso mudou o jogo e naturalmente ela conseguiu entrar no processo de emagrecimento, assim. Então é algo a se pensar. Mas olha o que você trouxe. O que eu falei no começo? Uma das coisas que faz com que a gente tenha consciência é fazer perguntas. Que foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu entrei nessa questão das terapias. E o que você trouxe? Que ela conseguiu perder quilos, 50 quilos, se perguntando na situação. O que eu preciso fazer aqui? E às vezes a gente faz uma pergunta que a pessoa acha que essa pergunta vai resolver a minha vida? Vai te trazer muita consciência. Que no automático você não percebe. Sim. Nessa mesma linha, para Jaque, que procrastina, uma das perguntas que ela pode incluir por que eu estou esperando o momento perfeito? Ou uma outra por que eu estou procrastinando? O que vai acontecer se isso der certo? Ela sabe, assim, Carol, o problema da Jaque não é consciência, é tentar racionalizar. Sabe quando a gente também entra nesse lugar? Uhum. A coisa acontece, tá lá na nossa cara, igual você viu que ela mesma falou, ela mesma respondeu. Só que parece que, sabe, eu preciso ver para crer, Uhum. sabe? Eu preciso racionalizar. Aí ela colocou, porque sou perfeccionista. Qual que a carta saiu? Perfeição. Ai, ai. Mas o perfeccionismo, ele só está escondendo algo dentro dela. Você concorda? Esse perfeccionismo dela Uhum. é esse medo. É o medo de dar certo. O que ela vai perder se der certo? Não, Quem Bert que é? Hellinger dizia que o perfeito já nasceu morto, né? Exatamente, porque o perfeito não existe. Então, esse perfeccionismo que as pessoas trazem muito, existe algo escondido nisso. Né? O que está escondido nisso? E assim,
Às vezes a pessoa fala, porque você vê muito, ontem eu estava vendo um vídeo do JJ que fala com questão do medo do sucesso. Não é medo do sucesso, é medo do que você vai perder. É medo dos vínculos que não vão existir mais. É medo de uma versão sua que precisa ficar para trás na hora que isso chegar, sabe? Você vai se reconhecer, né, quando essa nova versão chegar? Isso. É isso. Ai, gente. Enfim. E quando a gente fala, né, Bianca, desse paralelo junto com a constelação, assim, você vê, às vezes até o lance de procrastinar, de não fazer dar certo, né? Quando a gente pensa especificamente no lance do excesso de peso, é uma coisa que eu sempre procurei mais informações, estou num processo de emagrecimento também, enfim. Tem um livro do Elton que eu li uma vez, né, do Corpo Explica, e ele fala que existem 3 funções para o excesso de peso. Uma é proteção, né? Então, quando eu cresço, eu fico gorda, óbvio, e naturalmente eu me protejo de qualquer tipo de assédio, ok? Uma outra opção é destaque, então quando eu cresço eu fico grande, então eu passo a ser vista, ok? É uma necessidade também, né, de muita gente. Então, proteção, destaque e força. Tem gente que cresce para dar certo. Por que tanta gente engorda quando casa? Porque quando casa, assume o BO do parceiro ou de algum familiar, enfim, e aumenta o peso, inclusive aumenta a estrutura para ser forte e dar conta de certas coisas. Então, o quanto que a gente já está pronto para poder liberar esses pesos também, porque não adianta também ir só na disciplina e não sei o quê, é o quanto que eu estou pronta para poder liberar isso. Senão a gente vai encontrar formas de se sabotar, assim, sabe? Mas, Carol, quando você estava trazendo que existem 3 questões que fazem com que a gente engorde, quando você fala sobre o destaque, eu ia trazer. A Carol já quer. Já quero ler esses livros todos. Eu ia trazer na questão de que tem mulher que às vezes ela engorda para não chamar atenção com o corpo. Proteção é o primeiro. Uhum. Não é? Para não chamar atenção com o corpo. Assim, sempre teve um corpo muito bonito, mas eu engordo para que o meu corpo não seja chamativo, né? Para que para que eu me proteja, realmente isso da proteção, para que eu me proteja. Então, uma das coisas que eu mais agradeço a Deus todos os dias, principalmente agora que eu entrei em 2026, é a consciência. Porque para muita coisa que a gente está falando aqui, para muita gente pode ser novo. Mas o quanto é importante a gente se perguntar. A primeira coisa é, por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou fazendo isso? Seja o que for, né? Mas assim, é se perguntar de onde está vindo, de que lugar que está vindo essa decisão. Sim. Volta para o olhar para dentro mais uma vez, né? Porque quando você traz sobre metas, né? Tipo metas para 2026, que eu vou lá, eu faço a meta, eu me planejo, eu quero controlar o resultado. Mas o feminino não diz muito sobre isso, né? O feminino não está dizendo de controle de resultado, nada. É o que eu preciso fazer para mim, me conectar comigo, ser eu, sabe? Para que isso seja natural, não é uma coisa que eu preciso ir em busca. Sim, porque naturalmente, se eu estou mais conectada com o meu feminino, literalmente, eu vou prestar mais atenção no que eu estou fazendo todos os dias, ao invés de só ficar no piloto automático. Essa já é um grande, né? Acho que o primeiro passo. Se eu estou conectada com o meu feminino, eu não vou ficar no piloto automático fazendo tudo que os outros querem, enfim, ou que eu acho que precisa fazer porque tem que fazer porque eu viro um robozinho. Carol, tem que, assim, dá para trazer muita coisa, né? Mas agora você estava falando, eu estava vendo um vídeo da Andrea Vermont que eu fiquei emocionada. Eu vou ficar agora. Que ela fala, perca para todo mundo, menos para você mesmo. Sim. E aí, que é a questão do... E eu estava lendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos, não vou falar que conto, mas é o conto que fala sobre a perda da inocência, sabe? Sobre essa perda da inocência da mulher. E aí eu vou trazer a questão que é,
Quando a Andrea traz perca para todo mundo, mas não perca para você, o quanto as mulheres se perdem para si mesma pela necessidade de agradar, pelo medo de desagradar, pelo medo de dizer não, pelo medo da rejeição, pelo medo do abandono. E o quanto é importante olhar para dentro de si e começar. Se eu tiver que perder, entre perder. Esses dias eu soltei um post que dizia: não tenha medo de perder as pessoas, tenha medo de perder a si mesmo. Uhum. Então, para a gente estar conectada com esse feminino, estar nesse lugar, eu posso perder tudo e todos ao meu redor, menos a mim mesma. Sim, a única coisa que fica, né? Só que você concorda que para muitas pessoas isso é forte, Uhum. né? Sim. Eu vou dizer sim para Carol, senão eu vou perder a amizade com a Carol. Eu vou dizer sim o tempo todo para Neri, porque senão eu vou perder a cliente. Eu vou Nossa. dizer sim o tempo todo para Jaque, porque senão eu vou perder a cliente E e a você sabe amiga. que eu tenho feito vários posts voltados para relacionamento, né? E se a gente for olhar de forma meio, né, assim, uma forma de julgamento dos meus conteúdos hoje em dia pode ser, inclusive, dando a entender de que a mulher é a culpada, entende? Mas a ideia não é essa. Mas, de certa forma, tem um tom ali de responsabilizar a mulher em relação, inclusive, às relações que ela se coloca. Porque quando você me fala, né, desse aspecto de se priorizar e etc., quando a gente não se prioriza, não se valoriza, não cuida da gente, naturalmente eu viro presa fácil de predadores. É. Utilizando o termo do Barba Azul aqui, eu viro presa fácil de predadores. Então é muito importante a gente cuidar primeiro da gente. Caso contrário, a gente vai para o papel de vítima. Ah, eu fui vítima porque ele foi abusador, ele foi super abusivo e tóxico comigo. Tá, e você? O quanto você está sendo tóxica com você por se permitir ficar numa relação como essa? E quando você está trazendo isso, é a questão, eu já vou falar com a Jaque e com a Neri que elas estão escrevendo, é a questão do que a constelação traz. Não é que quando a pessoa fala, ela traz um conceito da constelação, alguma frase de alguma coisa da constelação, sem entender o contexto em si, que é assim, é da gente não se colocar como vítima de nada. E vítima no sentido de, eu sou pequena, eu sou uma coitada, eu passei por isso, eu não vou sair desse lugar. Eu fiz um vídeo recentemente que fala que o problema não é o que acontece com a gente, é a decisão que a gente toma depois do que aconteceu, sabe? Ó, a Jaque colocou, essa é a maior traição que a gente faz com a gente, né? Eu me perdi há um tempo atrás e me trazer de volta, por incrível que pareça, é bem difícil. Que quando eu falo da gente se trair, né? A Neri, ninguém nos ensinou que perder pode ser um novo começo e não um fim. O perder traz o medo de andar para trás, do fracasso. E a Nilmara está trazendo. E nas relações com as amigas? Meu Deus. Eu acho que quando a Neri traz esse lance do perder, é porque tudo que sai da nossa vida a gente enxerga como uma perda. Mas desde quando eu comecei nesse caminho do autoconhecimento, de espiritualidade, energia, feminino, o feminino confia na vida. Ele confia cegamente no que a vida está nos entregando. Então, tudo aquilo que sair da minha vida hoje, aparentemente parece uma perda, mas não é. Não é. É assim, é porque não está alinhado com a nova versão que você é hoje. Então, não olhar para as perdas como perdas, né? Mas como simplesmente isso aqui já cumpriu o papel. Encerramento de ciclos. A Nilmara está trazendo, foi ganho? Sim, é isso. Só que a gente não tem esse olhar. A gente acha que não, que eu perdi. Mas quem falou que você perdeu? Porque eu assisto todo dia, né? Faço minha meditação e tal. E assim, o que eu mais escuto é quando a gente começa a pedir para Deus um novo caminho, quando a gente começa a pedir para a vida, para me mostrar para onde eu tenho que ir, algumas coisas vão começar a cair. E a gente esquece que a gente pediu isso, né? Porque às vezes aonde eu quero chegar, eu tenho amigas minhas que não vão conseguir me acompanhar. Então alguma coisa vai acontecer para que elas fiquem no caminho. Tem familiares meus que não vão conseguir me acompanhar. Então o feminino traz essa confiança na vida. Eu confio no que está vindo.
Quando você fala assim, o feminino traz essa confiança na vida, dentro das definições entre feminino e masculino, enfim, uma das definições do feminino é fé, né? Isso. É. Então, É a confiança no fluxo. É o lance que a gente vê de soltar o controle. Quando você trouxe a ideia de metas para 2026, o que você quis dizer? Que metas é muito voltado para o masculino. Porque eu escrevo, vou lá, eu planejo, eu controlo o resultado. A mulher, ela não faz isso. Por quê? Porque ela vai se colocar em movimento, claro que para atingir o que ela deseja, mas ela vai confiar no fluxo da vida. Ela sim. vai fazer a parte dela e vai confiar que a vida vai fazer a parte dela. E quando fala assim, a mulher não faz isso, não que a mulher não possa fazer isso, ela só não pode se perder fazendo somente a planilha. Isso, querendo controlar o resultado, que é o que a gente faz. Vamos lá, Carol, vamos abrir nós duas aqui. Quantas vezes, quando a gente começou aqui no digital, a gente tinha certeza que ia fazer um post que controlou o resultado de que aquele post ia bater, ia estourar e tal, e cara, aí flopou. Porque a gente não controla nada. Você viu aquele meu vídeo dos pais? Ele tá batendo mais de 13 mil visualizações, ele não para. De Sim. repost, de compartilhamento. Eu jamais imaginei que aquele corte ia dar aquele engajamento que deu. E aí ontem veio, que na hora que veio um negócio, eu falei até pra Pietra, eu falei, começou os haters, né? Porque a menina me fez uma pergunta, tá. Ela colocou bem assim, tá, tipo, de coisas de cuidar do pai e tal. Quero ver se eles dão conta do câncer, de um câncer de pulmão por fumar. E aí vão dizer que eu fui arrogante de querer cuidar. De onde essa mulher, de que lugar que ela tá falando, essa filha? E eu até falei para ela assim, se os pais estão em plena sanidade, eles têm consequência sim das escolhas que eles estão fazendo. Todo mundo que fuma tem consciência das consequências do que o cigarro traz. E ninguém está dizendo que a gente não tem que olhar para os pais, mas é de que lugar que você está olhando, de que lugar que você está Sim. cuidando. Que é o que a gente começou a falar no começo da live, de que lugar que eu estou na vida. Sim, em relação aos pais, de como que eu cuido do lugar de filha, que eu posso cuidar. Ninguém tá falando para você negligenciar os pais. Isso. Né? Enfim, mas se ele tem condição de ter sanidade para fazer as escolhas dele, ele faz as escolhas deles. E até para quem já está perdendo a sanidade, cabe eu me colocar no meu lugar e perguntar, pai, mãe, como eu te ajudo? Mas vamos mais fundo isso. Se uma pessoa não consegue se colocar pequeno perante os pais, não se consegue colocar como filho perante os pais, ela vai assim para a vida. É a mesma dinâmica que ela vai para a vida. Ela não consegue se colocar pequena perante a vida. Eu vi este comentário e ainda mostrei para quem estava do meu lado como foi acolhedora e sábia na sua resposta. Porque assim, a gente sabe que um pequeno corte de um podcast pode gerar uma interpretação diferente para as pessoas. O ideal é ver o contexto por completo. Mas a gente também sabe que, dependendo do comentário que a pessoa está dizendo ou o que ela está escrevendo lá, de que lugar que ela está, né, Carol? Uhum. Qual é o lugar que ela está, dependendo do comentário da pergunta ou da forma que ela escreveu a pergunta para gente, né? Sim, mas isso aí é coisa, né? São os ônus. Eu tenho os ônus e os bônus, não é isso? São os ônus do crescimento também, né? É isso. Né? A tendência é que a gente atraia os haters aí agora, porque a gente só cresce ultimamente, Bianca. É. Não, sim, é assim, vamos abrir aqui, que é isso, que é sobre a confiança. Quando esse vídeo começou a correr muito, o que eu falei para você, Carol? Esse vídeo está correndo muito, como se eu pudesse controlar para esse vídeo não correr muito. Que você até me perguntou, mas você tem medo do quê? Né? E na hora eu parei e falei, não tenho medo de nada, eu dou conta, né? Tipo, dou conta, pode vir o que tiver que vir. E esse vídeo não para. E assim, o nosso objetivo é esse. Você concorda que o nosso objetivo é esse? É trazer o quanto o pensamento sistêmico, o quanto a constelação transformou e o quanto existem questões, atribuições sendo colocadas nas costas das constelações que não existe. Sim, ai, eu nem falo. Pra mim é difícil até argumentar, porque eu fico tão chateada, assim, sabe? Porque pra mim é algo que faz tanto sentido. Então, toda vez que eu vejo alguém muito cético, eu falo assim, vem aqui, né? Você já participou de um grupo? O que você acha de a gente participar de um grupo presencial? Você tem que ver para você poder falar.
né? Então, é bem complexo. Né, tem um livro que eu li há um tempo atrás, que é Os Quatro Compromissos. E dentro dos quatro compromissos, o primeiro ensinamento é: seja impecável com sua palavra. O segundo ensinamento é: não leve nada para o lado pessoal. E quando as pessoas começam a falar da constelação, eu até tento não levar para o lado pessoal, mas eu fico chateada. Eu fico muito chateada, porque para mim faz muito sentido, assim, sabe? Mas quando as pessoas começam a falar da constelação, a primeira pergunta que eu sempre faço é: você já fez constelação? E assim, qual foi o profissional que você fez a constelação? Porque existe eu julgar sem ter conhecimento de causa, mas também existe eu julgar de acordo com o profissional que eu escolhi. Porque vamos lá, a constelação não é uma abordagem terapêutica barata, né, Carol? Mas se a gente olhar só pelo custo financeiro, mas o que ela te traz? Será que não vale a pena apenas uma sessão, o resultado que ela te traz? E aí, de repente, você vê gente cobrando 100, 80, 120 reais numa sessão de constelação familiar. Então, assim, que profissional que você está escolhendo? Né? Então, assim, existem várias questões aí para se olhar nisso, mas eu acho que tem muita coisa para a gente falar, né? A respeito desse assunto. Eu queria trazer o conto, porque é óbvio que eu estou lendo o conto por causa da mentoria. Então, vamos aproveitar e falar: quem não entrou na mentoria, a mentoria está incrível, né? Está sendo preparado tudo com muito carinho. Ontem eu estava mexendo aqui no que a gente vai trazer de reflexão após os encontros aqui no Notion. Então, e falar sobre o feminino é falar sobre uma força interna que toda mulher precisa acessar. Ao meu ver, as pessoas misturaram demais as sintonias, levam a constelação para um olhar religioso e aí vira confusão. Exatamente como na nutrição, quando o alimento isolado é demonizado. Adorei o paralelo. Faz todo sentido. Mas como Já eu que disse, eu tenho dificuldade com os argumentos, assim, eu fico chateada. quando a gente fez o primeiro podcast de constelação, eu e a Carol, que eu trouxe o que a gente aprendeu, né? Que a Carol até falou, você lembrou muito, né? Quando eu faço o paralelo com a neurociência, com a epigenética, até mesmo com a psicanálise, né, Carol? Por quê? Porque eu estudei muito isso para a pessoa não vir falar para mim, porque isso é religioso. Tem uma pessoa aqui no meu condomínio que falou, eu fui para um workshop, fez sentido para ele lá na hora, para a história da pessoa, mas ele falou: eu sou cético, eu não acredito em nada, eu só acredito na ciência. E eu falei para ele: então vai estudar neurociência e epigenética, que você vai ver que o que a constelação está trazendo não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com isso que você está dizendo. Né? Se você quiser, eu te mando para você ler, porque é importante as pessoas olharem para isso de um outro lugar, porque a Jaque tem razão no que ela está trazendo. Sim. Ai, senhora. Bom, convite para mentoria. Fora. Isso, mas deixa eu só ler a cartinha que está aqui antes, que foi a cartinha que eu tinha tirado. Deixa. Prosperidade é o resultado da contribuição que gero na vida das pessoas. Quanto mais sirvo a vida, mais ela me serve e assim me torno próspera em todas as áreas da minha vida. Que lindo. Tá super alinhado com o nosso podcast sobre dinheiro. É. E falando nisso, acho que sai essa semana o último podcast que a gente gravou, não é? Quinta-noite. Quinta-noite, não é? Depois de amanhã. Isso. Então a gente manda aí um podcast que a gente está falando do que nesse podcast, gente? Sobre o feminino. Sim. E assim, vocês podem mandar pra gente sobre os assuntos que vocês querem que a gente mais fale por aqui. Eu e a Carol, a gente combinou em janeiro de falar muito sobre o feminino, justamente porque a mentoria começa no dia 2 de fevereiro. E a mentoria tá incrível, são 7 encontros comigo e com a Carol, onde a gente vai trazer essa visão sistêmica, vai trazer a parte energética, né, que é a parte dos chakras com a visão sistêmica que eu uso muito. Vai trazer um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é o livro da alma feminina, que inclusive está aqui também, ó. E com muita consciência, né, muito movimento sistêmico para que a Jaque ansiosa, para que as mulheres consigam entrar nesse lugar de entender que a vida pode sim ser mais leve, né? Que a vida pode sim, que a gente pode estar num outro lugar, ter tudo que a gente quer, mas de um outro lugar, tirar esse peso que a gente No está nosso acostumado a lugar. carregar no nosso lugar. No nosso lugar,
Bom, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, sim. Foi muito legal. Assim, Deixa eu Nilmara, tirar só obrigada, Nilmara. uma Hã? última cartinha, bem aquela mais simplesinha. Tá bom. Vou até só pegar aqui. A cartinha é: eu pego de volta o que é meu. O meu feminino, o meu lugar, eu pego de volta o que é meu. Você trouxe, acho que foi nesse podcast que você fala sobre isso. Que você fala, Bianca, sobre das relações, você até fala, Relacionamento abusivo. Que aí eu falo assim, mas vamos pegar de volta a minha autoconfiança, pegar de isso. volta. Não, quando eu falo no podcast sobre essa parte da mulher, que eu preciso olhar para aquilo que me aconteceu, seja numa relação que não deu certo, seja num trabalho que ficou, seja numa amizade que ficou. E quando eu falo que a gente precisa resgatar o que ficou nosso nesses lugares, né? Porque fica partes nossas nesses lugares. Aí você trouxe exatamente essa frase. Eu pego Sim, de volta o que é meu, né? sim. Nossa, é verdade. É, Vai ter corte sobre isso, vai ter corte. isso, vai ter corte, Eu tô igual a exatamente. Marçal, a rainha dos cortes. É. Mas assim, gostei muito, Carol. Essa primeira live de 2026 foi um bate-papo super tranquilo, porque eu acho que o objetivo é esse, né? É a gente trazer as nossas conversas no telefone aqui no Instagram, para que Sim, todo mundo tenha acesso nas nossas é isso. trocas. É, Mas foi ótimo. Gente, é. muito, muito, muito obrigada. Obrigada, viu, gente? E venham para a mentoria, hein? Quem não assistiu inteiro entrou agora, volta lá que vai ficar gravado e venham para a mentoria. Quem não fechou Beijo. ainda, dá tempo de fechar, né? Um Tchau. beijo.